Estamos de volta com o Rotativa no Ar desta quarta-feira e já com convidado mais uma vez aqui em nossos estúdios. Estamos recebendo... Eu gostaria que o Ivan apresentasse, porque ele é conhecido muito grande aí do Ivan, né? Quando ele jogou aqui, você não era nem nascido ainda. Acredito que não. É. Que ano que foi? Não, não vou revelar a minha idade, deixa quieto. Foi final da década de 70 e a década de 80. Mas é o seguinte... Digamos que não era nascida. Com a nossa grata surpresa, ele já esteve aqui. Quando era um estúdio antigo ainda, mas eu vou, antes de cumprimentá-lo, pedir que ele decline o seu nome aí. Você que está vendo a imagem aí, se bem que a imagem dele é inconfundível. Bom dia, cidadão. Qual é o seu nome, por favor? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Um bom dia. E eu vou deixar uma dica aí. Luiz Carlos Leitão de Oliveira. Luiz Carlos Leitão de Oliveira. Aí o torcedor do PVC já matou a charada. Que é o popular Bereco. O torcedor raiz com certeza vai lembrar. Tem uma moçada da minha idade aí, uns sessentões aí, que ficavam empunhando bandeira e gritando o nome do Bereco, do Jorginho, do da Silva. Porque foi um trio, né, Darcy Araújo? Foi um trio que veio do Atlético Goianiense, que a diretoria do FFC buscou, o presidente Fernando Sisto, e foi exatamente esse trio, Bereco, Jorginho e da Silva, né, que se juntou aos demais, que deram o título daquela memorável campanha de 79, quando a equipe ficou 31 partidas invictas, né, Berequinho? Não foi isso? A gente teve a felicidade, né, de chegar aqui e encontrar também jogadores de alto nível, no qual, né, foi formada uma equipe que deu liga. E tanto é que os números provam, né, os resultados. O que eu tenho na minha memória é que a gente tinha uma facilidade de jogar dentro e fora de casa e não sentia, adversário nenhum intimidava nosso time. Tanto fazia jogar em casa como fora. Bom, Bereco, todos sabem que você é carioca, torcedor do Botafogo, de futebol e regatas. E lá no Rio, eu confesso que eu tenho uma queda pelo Botafogo também, não é? Eu não gosto do Flamengo, é o primeiro, depois o Vasco, por causa do Eurico Miranda na época, né, que Deus o tenha. E o Fluminense também, né? Então, dos 4 do Rio, eu sempre tive uma queda pelo Botafogo, porque quando eu comecei a gostar de futebol, o Botafogo era um dos maiores times do futebol brasileiro. O time que mais cedia jogadores para a seleção brasileira. E o Botafogo tinha Jairzinho, que eu era fã do Jairzinho, porque eu comecei a acompanhar futebol em 70, né? Exatamente na Copa de 70, e o Jairzinho foi tido como furacão da Copa de 70, porque ele fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo. Em todos o Jairzinho fez gols. E eu me lembro do Botafogo de Fischer, né? Você se lembra do Fischer? Manga. Eu tenho até uma particularidade a falar. Eu comecei nas categorias inferiores do Bangu, Bangu é um bairro perto de casa, né? Eu moro em Realengo. E fiquei 2 anos no Bangu, mas depois me transferi para as categorias de base do Botafogo. E nesse processo, né, os anos foram passando, eu fiquei 3 anos no Botafogo e a gente treinava contra Jairzinho, Marinho, Paulo César Caju, Fischer, todo o Wendel, todo esse pessoal que você está falando aí, que foi a era do Botafogo que eu peguei, é um time invejável. Grandes jogadores, né? Muito. O Botafogo tinha um timaço. Fez a final do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras em 72. Eu estava no Maracanã assistindo. Mas para deixar a gente feliz, o Botafogo agora foi comprado. Um americano, acho que comprou o Botafogo com 700 milhões de reais. E vamos esperar. Eu acho que é uma maneira de reerguer o Botafogo, né? Porque, Bereca, eu confesso a você que eu estava preocupado. O Botafogo, esse investimento não foi à toa, porque o Botafogo, como você falou, junto com o Santos, são 2 times do Brasil que têm uma história mais bonita no exterior. No exterior. E a seleção, né, os 2 títulos de 58 e 62 provam que era a metade Botafogo, a metade Santos. Então aquilo lá marcou a era do futebol brasileiro. Bom, como a minha colega de trabalho, Giovana Simioli, né, é novinha ainda, ela não era nem nascida, então ela não vai fazer perguntas sobre
o Bereco no FFC, essa coisa toda, porque ela não era nem nascida à época. Mas como ela gosta de música, e eu vou dar uma deixa para ela, que o Bereco, ele é da Escola Mocidade Independente. Aí você fica à vontade se você quiser fazer uma pergunta, saber o que ele toca de instrumento na escola de samba. Ninguém é bom de samba, que eu vou te contar uma coisa. Além de bom de samba, bom de futebol. Foi um dos maiores volantes. Olha que o FFC teve grandes volantes. Bellini. Ele conseguiu fazer o torcedor do FFC esquecer do Bellini, que até então era um dos maiores, porque esse aqui jogou mais do que o Bellini. O Bellini era voluntarioso e tudo mais, mas o Bereco tinha duas coisas. Tinha habilidade, né? Jogava como primeiro volante e como segundo volante. Inclusive, eu cheguei aqui primeiro que o Bellini. Cheguei a jogar contra ele quando ele estava, acho que no Rio Preto, no Barretos. No Rio Preto. Isso. Foi. Aí, o ano seguinte, ele veio. E, naquela época, estava já havendo uma mudança no esquema tático. Jogava só com cabeça de área. E o ano que o Bellini veio para cá, já houve a Copa do Mundo de 78. Foi não, 82, né? 82. Já houve a mudança, jogar com 2 cabeças de área. Então, eu e Bellini, a gente se entendia muito jogando de cabeça de área. Porque você era habilidoso e ele mais marcador. Mas depois eu tive a contusão, né? Que eu fiz a cirurgia no joelho. E quando eu voltei, eu preferi jogar mais de quarto zagueiro, que era mais parado. Você de volante tinha que ter muita mobilidade. E meu joelho já não me dava mais aquela estabilidade que eu tinha. Mas toquei a carreira até os 31 anos, fui embora. Parou cedo. E você falou que eu gosto de música e sou apaixonada por carnaval. Aí, pronto. E principalmente por escola de samba. Então... Eu fui criada, Bereco. Minha família sempre gostou muito de carnaval. Meu avô, ele colecionava discos, vinis com samba enredo de escola de samba. Então eu comecei a ouvir carnaval, lá atrás. Então é um prazer receber você aqui hoje. Eu gostaria que você contasse essa sua relação com a mocidade e sua relação com o samba. Então. Quando você falou dos vinis, isso aí eu também peguei a mania do meu pai. Eu, com meus 10, 11 anos, meu pai comprava, todo Natal saía o LP de samba enredo. E a coleção dele ficou para mim. Eu tenho o maior carinho, que meu pai já é falecido, mas eu guardo com o maior carinho. Então, meu pai, quando eu tinha 11 anos, meu pai era Império Serrano. Me levou, me botou no ombro, me levou numa quadra do Império Serrano. E aquela foi a primeira sensação que eu tive, assim, de conhecer o que era a escola de samba. Mas eu ouvia o vinil e eu acho que na idade, por não entender ainda o que era um enredo ou um samba enredo, eu ficava mais ligado no que eu ouvia, a batucada. Então, a bateria da mocidade, nos anos 60, ela foi considerada como a melhor bateria de escola de samba. Já falava que era a única escola de samba que já entrava com 10 na avenida, uma história do mestre André. E aquilo me chamou a atenção, né? E aos 13 anos eu entrei para a bateria da mocidade. Só que eu não desfilava porque eu era muito pequeno, era menor. Mas eu ensaiava. E com 14 anos eu comecei no Bangu, aí tive que abrir mão do samba. Mas quando eu parei de jogar, em 1988, eu voltei para a escola de samba. Em 1990, eu comecei a sair na bateria. E fui feliz que eu fui campeão em 90, bicampeão em 91 e vice-campeão em 93. E de 90 até 2009, até 2006, eu saía tocando, ritmista. Fui escolhido para ser auxiliar do mestre. Auxiliar são alguns diretores que ficam por dentro da bateria para poder auxiliar, né? O que o mestre pedir lá, a gente poder passar para o ritmista. E em 2010, o mestre não teve acordo com ele na escola e eu fui escolhido para assumir a bateria. Fiquei de 2010 a 2015. E nesse espaço eu fiz uma viagem para a Suíça, olha que engraçado, com a escola. Era um desfile de culturas que teve na cidade de Lausanne, na Suíça. Nós ficamos em primeiro lugar. Eu voltei para o Brasil. O mesmo problema que acontece assim é tipo um contrato, se não dá certo, eu não acertei o meu contrato com a escola. Mas em 2017, uma escola de samba da Suíça me contratou
Eu estou lá de 2017, vou agora em março, só não fui esses 2 últimos anos devido à pandemia. Mas em março, agora dia 2 de março, eu estou voltando para Genebra, é a cidade lá onde... E ajudei a fundar uma escola de samba agora em Paris. Caramba. Eu venho em setembro, devo ficar uns 15 dias no Brasil e volto de novo para Paris. Agora me conta uma coisa. Como que é o samba no pé da galera lá na Suíça, lá na Europa? Ó, se eu falar assim, não é como o Brasil, que aqui, isso é nosso. Mas como lá tem muito imigrante brasileiro, e tem muita mulata, muita gente assim, elas sambam e elas têm academia, escola. Você vê já o pessoal suíço sambando. Tem uma diferença assim no tempo deles, mas é o que eu falo. A música, qualquer tipo de música, ela é universal. O samba nasceu aqui, mas eles estão levando para lá. Eu já vi no Japão, eu já fui na África, então você vê. Então eu acho que a música ela tem essa facilidade de entrar no coração, na alma da pessoa e cada um fazer o que gosta. Agora, a ginga, principalmente a ginga de vocês cariocas, eu acho que não tem igual, não existe, né, Bela? Existe. Sinceramente. Não existe. É porque a criança na barriga da mãe já... Nasce sambando. Nasce sambando. Já é né? assim, Nasce sambando. Ô Bereco, e você sempre foi feliz assim, né? No meio do samba, dos amigos, essa coisa toda. Eu tenho a impressão que no Rio de Janeiro, agora acho que nem tanto, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, mas eu acho que antes o carioca, como um brasileiro, um bom brasileiro, no final de tarde, além da praia, evidentemente, lá dá muita roda de samba, né? Entre amigos, né? Isso é peculiar, porque acho que todo... Mas tem, se eu for falar que tem carioca que não gosta e não sabe tocar, tem. Mas isso aí, ó, mas é a minoria, pô. Se for 5%, 10%, é uma quantidade assim, mas todo carioca gosta e toda esquina tem, todo bar tem roda de samba. E eu vou contar uma coisa pra você, Ivan. O samba do carioca é totalmente diferente do nosso paulista. Diferente, É tudo. Muito diferente. A primeira vez que eu estive no Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade de passar um carnaval lá, de ir até uma escola de samba. O dia que eu vi aquilo lá, eu juro por Deus, eu chorava. Porque é bonito de ver. É porque o samba, a gente fala samba. O samba tem várias vertentes. Vamos lá, samba canção, samba enredo, samba de break, aí veio o pagode, samba raiz. Então, quando você chegar, eu particularmente, a gente falando em samba, tem muito grupo de pagode que eu não curto. É porque é meu estilo. Agora você fala o pagode de raiz, eu acho que é esse aí que você está falando. Ele é diferente. Com certeza. Mas não impede dos outros também fazerem. A música, ela tem evoluções. Daqui a 10 anos vai ter outro samba, mas uma coisa diferente que é a origem do samba. É aquele raiz mesmo, aquele samba antigo. Você ouviu o Fundo de Quintal, o Martim da Vila, exatamente. Paulinho da Viola, sabe? É diferente de você ouvir hoje os grupos dos garotos que estão aí, mas é sucesso. Você ouve Cartola, Clara Nunes. Eu cresci ouvindo Cartola. Então, pensa bem. Você tem bom gosto. Eu cresci ouvindo Cartola. Era um artista e tanto, então, o mestre Cartola. Com certeza. O Bereco, voltando para o futebol, e vejam como são as coisas, né? Você, carioca, veio para o estado de São Paulo, primeiro para Goiás, né? Porque o Bereco ele não veio direto do Botafogo do Rio, ele veio do Atlético Goianiense, o trio, né? Aquele trio que veio do Atlético Goianiense, Bereco, Jorginho e da Silva. E desse trio, o da Silva já esteve aqui, falei com ele. O Jorginho que eu nunca mais vi, nem sei por onde anda, né? Mas dos três, o que mais se identificou com Fernandópolis foi o Bereco. Tanto é que todo ano ele volta aqui, ele, o Helênio, é outro carioca que gosta muito de Fernandópolis, mas o Bereco, ele criou um laço de amizade aqui muito grande. Aliás, ele tem, dentre os vários amigos que ele tem, um deles é Milton Luiz da Silva, que é o Reizinho, que é um grande amigo do Bereco. Não é? Um abraço ao Reizinho, que está ouvindo o programa. Ô, Bereco, não dá para esquecer, né? Todo ano você tem que vir aqui, rever os amigos, dar uma passada aqui. Quer dizer, o futebol, ele é profissional, mas ao mesmo tempo ele consegue aproximar as pessoas, né? Então, rapaz, é aquilo que você falou.
eu vim para cá, a gente chega, né, numa cidade, eu nunca tinha saído assim para jogar, foi até uma das experiências do profissional que eu tive aqui. E o primeiro ano ser bem sucedido, então o círculo de amizade meu aumentou muito aqui. Eu tenho pessoas aqui que eu considero, já foram no Rio, já, sabe, passaram o carnaval, a gente está sempre recebendo amigos daqui lá, mas é uma coisa assim, ó, mesmo eu estando longe daqui, eu tenho uma identificação com essa cidade que é o carinho que eu fui recebido, embora futebol isso é normal, você perder um jogo, ser xingado, tá, mas nunca se exaltaram, sempre dentro do limite. Sempre te respeitaram muito. Então, né? eu achei isso aí muito legal. E o que eu prezo hoje é a amizade que eu fiz dentro do futebol. Então, você vê, ó, eu em Goiânia, eu fui para lá, foi uma festa. Fiquei uma semana lá. Eu vim para cá, outra festa. E sexta-feira eu estou indo para a Olímpia, que eu subi uma divisão no Olímpia. Em 88, foi o último ano que eu joguei. Você jogou em Olímpia também, Isso. pô. Vou passar lá de lá que eu vou embora para o Rio. Também então, deixou um laço de amigos lá. Tudo amigos que a gente... Em Olímpia tem 40 e poucos anos que eu não vejo o pessoal de lá. Caramba! E aqui a gente... a finalidade do grupo que nós criamos aqui foi para ajudar um amigo e nessa ajuda sentiram a necessidade de manter o grupo. Então, o ano passado nós fizemos a primeira festa, mesmo com a pandemia, mas graças a Deus não aconteceu nada. Esse ano eu cheguei, tem 8 dias que eu estou aqui, mas a gente, por bem, achou melhor cancelar. Mas nós vamos, assim que sair, abaixar um pouquinho, nós vamos marcar outra data, que todos possam vir. Quem vir agora, Armando, Mauro, Décio, gente de Brasília. Armando, se eu não me engano, ele mora em Ponta Porã, no Paraguai. Ele está morando em Ponta Porã, o Armando? Divisa com o Pedro Juan Cabalheiro. Conheço lá. Então, ele viria. Ele foi um do que testou positivo. Ele e a esposa, ele não veio. Mas é isso. Enquanto a gente tem amigos, eu acho que de tudo do futebol, para mim, isso aí foi o mais legal, a amizade. Legal. Bereca, no futebol você está, e na vida você está aposentado, né? Eu devo aposentar o ano que vem. Eu vou até falar, eu estou numa briga com o INSS tem 15 anos. Daquelas. 15 anos, Eu tenho um filho que é advogado e ele que está... Mexendo nas coisas. Esse INSS, esse país é um negócio de a maluco, nossa né? justiça é muito lenta. Falar nisso, você tem quantos filhos, Bereca? Tenho 2. 2 filhos? Um advogado? O Rudney, ele chegou a morar aqui, ele tinha 3 anos, o mais velho. Dia 14 agora, ele fez 36 anos. E o Renan está com 32, é advogado. Nenhum quis seguir os passos do pai, jogar futebol? O Renan até gostava, mas depois ele... Mas profissionalmente não? Não tinha tino para coisa. Preferiram outros caminhos. Isso. A esposa, como é que chama? Eu sou separado. Tá. Mas me dou bem com a minha esposa, a gente tem 2 filhos maravilhosos. É a vida, né? E sempre com aquela alegria de sempre, né? Porque o Bereca, quem vê o Bereca assim, às vezes, não tem intimidade com ele, acha que ele é um cara fechado, mas é nada. Ele é um cara risonho, brincalhão e tudo mais. Né? Depois que ele pega a intimidade com a pessoa... Para dizer a verdade, você só vai me ver sério se eu estiver doente. Eu quero só a saúde da vida, mais nada. Que é o bem mais importante e precioso que nós temos, né, Bereca? O resto... Berecão, mais uma vez, um grande prazer sempre falar com você. Eu fui seu fã como torcedor e de 89 para cá a gente está em rádio. E você, depois que deixou Fernandópolis, andou jogando por outros clubes, a gente não se via. E de lá para cá a gente tem se visto com frequência. E, sinceramente, você é uma pessoa que eu respeito muito, né? Pela pessoa que você é. Jogador de futebol não vou nem falar, porque foi um dos maiores volantes que eu vi jogar. E olha que eu vi grandes volantes jogar, né? Em times da divisão intermediária. O Bellini foi sempre fui fã do Bellini, encontrei com ele em Rio Preto. O Bellini tem um empório em Rio Preto, um bar. O Bellini em Rio Preto é meu ponto de apoio. Eu venho de Goiânia, ele me pega na rodoviária, toma um café, almoço. Sexta-feira eu estou indo lá para casa dele. Olha lá. Essa é a melhor coisa, né? Quer dizer, no futebol, vocês eram adversários, depois jogaram um ao lado do outro, e aí cria aquela amizade. Então, é isso que a gente ganha no futebol. Eu tenho grandes amigos que eu construí no futebol e sem jogar futebol profissional, sendo profissional do rádio. E você é um deles, né?
Tá bom? Um abraço a você, aos filhos. E tomara que você continue sendo essa pessoa fantástica que você sempre foi. Muito obrigado, agradeço as suas palavras. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Mesmo com esse momento difícil que a gente está atravessando, né? Mas eu acho que Deus está aí para olhar pela gente. Se Deus e se Deus quiser, a gente vai voltar a viver normal. É o que precisamos, né, Bereco? Exatamente. E tomara que você ganhe a peleia, como diria o gaúcho, o INSS lá, tá bom? Muito obrigado. Bereco, obrigada pela sua presença, pela participação. E quando estiver para cá, passa aqui pra gente conversar. Ele vem sempre ver o Darcy. Sempre, a gente conversa todos os dias. Venha sempre nos visitar. Fiquei muito feliz também em saber. Eu acho legal assim quando eu vejo, quando o Darcy apresentou, e hoje uma coisa assim diferente da nossa época. As mulheres invadindo o lado esportivo no futebol. E tem a Clara ainda. Muito legal isso aí. Você não teve o prazer de conhecer a Clara. Além das duas lá embaixo, tem a Giovana aqui, que é jornalista também, e tem a Clara Moreno também. E nós temos bons professores aqui, viu? Que ótimo, Isso aí é competência. Temos bons professores também para nos auxiliar sempre. É que elas são competentes, meu Bereco, você tem razão. É isso aí. O senhor Luiz Carlos Leitão, muito obrigado, viu? Muito obrado. Eu que agradeço mais uma vez. Uma boa tarde. Valeu, um abraço. Obrigadão. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já com mais informações. Rotativa no ar.